Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Caroline Jesus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre neutros em tempos de crise moral. Mas o que isso significa? Neutros em tempos de crise moral se refere àquelas pessoas que não se manifestam, que é cristão ou que diz ser cristão ou crente, mas não se posiciona. Na igreja, ele é o crente, o cristão, mas quando sai, ele não manifesta, ninguém conhece que ele é cristão. Eu confesso que eu fui assim e tenho lutado para não ser assim mais, para manifestar a glória de Jesus em minha vida em todos os lugares que eu for, tanto na igreja com os irmãos, quanto na rua com outras pessoas, porque o nosso testemunho é ele que diz tudo. A pessoa não vai aceitar o seu Deus, aceitar o seu Jesus, se você não mostrar diferença, se você não mostrar a glória dele resplandecendo. Então, ser neutro, ficar calado ou ficar sem manifestar a sua opinião ou sem se posicionar diante do Senhor, significa que você vai para o outro lado, o lado oposto de Jesus. Porque ser neutro é algo que Jesus não aprova, é algo que Jesus não vê como algo que possa existir no campo espiritual. Então, eu vou abrir aqui com vocês em Mateus 12, acho que 30, se eu não me engano, para a gente poder entender o que Jesus pensa sobre você ser neutro. Porque ser neutro significa, olha, eu não sou capaz de escolher nenhum dos lados. Se você não escolhe nenhum dos lados, automaticamente você já está do lado oposto. E Jesus vai dizer aqui em sua palavra. Então vamos lá. Mateus 12, versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta se espalha. Ou seja, se você não tomou o lado de Jesus, se você não defendeu a causa de Jesus, se você não manifestou a sua posição ao lado de Jesus, automaticamente você está do outro lado. Um exemplo prático disso que eu vivi ano passado, que foi o ano do meu despertar com Cristo. Ano passado, na época de eleições, né? Desde 2016, mais ou menos, eu não gostava do Bolsonaro. Então eu falava, olha, eu não voto. Porém, por tudo que eu já conhecia, eu sabia que também estar do outro lado, do lado do Lula, seria algo que eu não condiz com o que eu era. Porém, não existe neutro, não existe nulo, não existe branco. E lá na Grécia Antiga, as pessoas que abriram mão dos seus votos, que deixavam outras pessoas votar por eles, eram chamadas de idiotas. Então, se você acha que fez bom negócio, que as duas opções são ruins, as duas opções... Gente, eu passo no avião. Tudo acontece quando eu vou gravar vídeo. Já é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. Tudo acontece. Mas ok, vamos lá. Enfim, como eu estava falando, tem pessoas que falam, não, vou votar nulo, vou votar branco, porque não tem opções suficientes. Sim, realmente, as duas opções eram ruins. Eram duas opções na qual não representavam a gente e que a gente tinha muito a discordar. Porém, a gente tem que sempre pensar no seguinte, onde meu princípio está sendo defendido? Onde o que eu acredito está sendo defendido, mesmo que aquela pessoa não seja perfeita, mesmo que aquela pessoa não me represente totalmente. Porque, tipo assim, Deus usa as pessoas, mesmo que elas sejam falhas, mesmo que elas que elas tenham comportamentos errôneos. Deus usou uma mula, então assim, por que não usar outra mula? Mas, querendo ou não, era alguém que tinha força para levar o evangelho de Deus e defender os nossos princípios. Então, eu não entendia isso e eu escolhia o meio termo, assim, olha, eu não gosto dele, não voto nele, mas eu também não gosto do outro. Eu não escolhi aquele lado de lá, onde pelo menos a palavra de Deus estava sendo defendida e preservada com os princípios e valores cristãos. Automaticamente eu estava indo para outro lado. E assim, gente, meu exemplo era Felipe Neto. Então, assim, ele era meu exemplo, assim, de tudo mesmo. Então, assim, você via que, tá vendo que automaticamente você vai pro outro lado? E até que Deus me deu despertar. Esse despertar ocorreu por um seguinte fato, né? Eu tinha 2 amigos homossexuais e eu andava com eles e por mais que eu sou cristã, sou contra a prática do pecado, sou contra qualquer coisa que vai afligir a verdade de Deus e que vai atingir os nossos valores como cristãos. Então, eu não me manifestava a ser contra.
Porque eu pensava assim, é a vida deles, eles fazem o que eles quiserem. Porém, eu colocava na minha mente que, tipo assim, eles sabem que eu sou cristã, então, tipo, eles já sabem a minha opinião, não preciso ficar falando. Mas, na verdade, não, porque ninguém sabia que eu sou cristã. Muitas pessoas na faculdade nem sabiam que eu era cristã. Então, eu não manifestava, ou seja, eu era a tipo de cristã que era cristã só na igreja. Fora, não. Aí eu era uma pessoa comum, sabe, de boa mesmo. Então, eu comecei a ficar incomodada. A gente saiu e eles estavam falando, detalhando pecados deles. E eu não pude falar nada, eu fiquei calada. E aquilo ali me incomodou de uma forma. Deus falou muito comigo e eu vi que eu estava errada, que eu não estava manifestando a minha opinião, que eu não estava falando por covardia, com medo de perder a amizade, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Principalmente quando você tem um amigo e você tem opiniões contra, você tem que saber lidar e continuar sendo amigo. Então, Deus começou a me incomodar muito. Olha, fala com eles que isso tá errado. Fala com eles que eu não aprovo, que se eles continuarem nessa prática do pecado, eles vão pro inferno. Porque esse pecado é tão ruim quanto os outros. Então, fala com eles, fala com eles. E eu, não, Deus, não, Deus. E eu tinha acabado de encontrar com eles, de ter ficado muito incomodada. E aí eu olhei pra mim mesma e falei, nossa, tipo, eu tô toda errada. Como é que eu vou querer, tipo assim, meio que julgar, meio que falar ou condenar? Não. Eu acredito que isso seja Satanás me acusando também. Me acusando a todo momento. Você peca também. Como você quer falar? Você não tem uma vida com Cristo. E aí eu fiquei com essa. Jesus falando pra mim, fala, fala, fala. E o diabo falando, não fala. Você não tem direito de falar. Você vai perder a amizade deles. Você vai magoar eles. Eles confiam em você e tal. E eu fiquei naquele dilema. Mas assim, Deus estava me incomodando tanto que chegou, eu acho que foi um sábado, mais ou menos uma semana depois, e eu tinha terminado de arrumar a casa, tava ali quietinha fazendo meus estudos. Deus começou a me incomodar muito, fala, 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 fala. E eu, não. E aí, de tanto Deus falar e eu falar não, o que Deus fez? Na hora que eu falei assim, Deus, eu não vou falar porque essas pessoas, elas já são julgadas por muitas pessoas. Se eu, que sou amiga delas, falar isso pra elas, mesmo que é uma coisa que elas saibam, porque as duas pessoas conhecem a palavra de Deus, elas sabem que tá errado. Blá, 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 só dando desculpa. E aí Deus ficou calado. E começou meu estômago embrulhar, passar mal. Eu comecei a suar e ficar quente. E aí eu fui pro banheiro, eu falei, gente, eu não comi nada. Tipo, literalmente não comi nada. Eu comi comida normal e eu sei quando é algo que eu comi, eu já sinto na hora. Fiquei lá, passando mal, Deus me ajuda. Nossa, o que aconteceu? Aí Deus falou assim, ó, se você não falar e eles morrerem no pecado sem saber disso, ou sem saber sua opinião, eu vou cobrar o sangue deles de você. O sangue deles vai estar na sua mão. Aquilo ali, na hora que eu vi aquilo ali, literalmente eu quase vomitei. E esse vomitar, eu entendo o seguinte, como eu não estava querendo dizer as palavras que estavam dentro de mim, porque eu me sentia culpada, eu me sentia também em pecado. E quem sou eu para falar do pecado de alguém, sendo que eu estou pecado? Deus literalmente falou assim, ó, se não quer falar, eu vou tirar essas palavras de você à força. Literalmente isso. Então, na hora que eu tava prestes a vomitar, eu falei assim, não, Deus, eu vou falar, eu vou... Não, então, me faça diferente, me faça ser um exemplo, pelo menos, para que eu tenha alguma moral. Deus, não, você não precisa de ser exemplo. Você é imperfeita, você tem pecados, e é por isso que você tem que falar com eles. Porque se você fosse santa, se você fosse perfeita, magnânima, nem na terra você estaria, e eu nem usaria você, porque eles não poderiam ver um exemplo. Pô, a pessoa também erra, então, se ela tá tentando consertar a vida dela, eu também posso. Então, eu quero usar você. Eu quero que você vá lá e fale justamente porque você é pecadora. E naquela hora ali, quebrou aquelas palavras assim de Satanás que estava tentando me fazer desobedecer à ordem de Deus. E eu falei, não, Deus, eu vou fazer o que o Senhor quer e quebra meu eu, quebra meu orgulho, porque às vezes eu sou muito orgulhosa de querer falar, não vou falar isso por causa de o que as pessoas vão pensar de mim, preocupando muito com a minha reputação, sendo que a minha reputação não é uma reputação cristã, então eu não quero isso. E naquele momento eu pedi a Deus porque eu sou muito cabeça dura, eu sempre falo isso, para quebrar as minhas convicções. Eu acho que essa foi a oração mais poderosa que eu fiz na vida. Quebra minhas convicções, quebra o meu eu e me faz, Senhor, seguir a sua vontade, seguir o seu planejamento para mim. A partir daquele momento, eu parei de passar mal na hora. Então eu vi que era algo espiritual.
Se fosse algo que eu tivesse comido, eu não pararia de passar mal enquanto eu não vomitasse, enquanto eu não colocasse pra fora, né? Então, assim, naquele momento eu vi que era algo espiritual, que Deus fez tipo uma analogia, olha, tá vendo isso que você tá causando, essa coisa? É assim que eu me sinto, só que eu preciso que meus servos falem da palavra, porque se eu tiver que falar da palavra, né, como que vai ser isso? De alguém que não tá ouvindo a palavra de Deus e ter que ouvir a palavra de Deus. Então Deus não queria um caminho triste para eles, Deus ama eles, assim como todos nós. Então Deus queria que eu falasse, porque justamente eu sou uma pessoa pecadora. Então, até quando eu quis abrir também o canal no YouTube, foi mesmo dilema, assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu erro tanto, Deus falou assim, por isso mesmo, você erra tanto, você só vai poder simpatizar e sentir empatia com outra pessoa se você também errar. Porque se você for santa, você não vai conseguir entender as dificuldades. Se você não passar pelos problemas que as pessoas passam, você não vai poder falar do meu amor de uma maneira verdadeira, de uma maneira assim, olha, é difícil, a gente passa aflição, mas tamo com Deus. Então é por isso que eu quero te usar nisso. Então, assim, aquilo ali foi pra mim, foi um encontro com Deus, assim, muito forte. Foi algo tremendo. E aí, naquele momento, eu escrevi um texto, assim, meu coração dilacerado, porque quando Deus fala com a gente, e se a gente, né, se arrepende, a gente fica com o coração assim, ó, espedaçado e triste. O diabo ainda tentando me segurar, não fala. Eles vão ficar tristes, tentando usar outra coisa comigo. E eu escrevendo o texto chorando, assim, Deus, ai Deus, será que é eu mesmo? Eu tenho que falar? Ai Deus, o que eles vão pensar? E escrevendo, Deus escreve, e eu escrevi um textaço. E aí eu fui e falou, quer saber? Eu vou só mandar e se não quiser olhar mais pra minha cara, tudo bem, aí eu vou saber que não era amigo mesmo. Se não quiser saber mais de mim, tudo bem. O que importa é que eu tô agradando Deus, é que eu tô fazendo a vontade dele. E aí eu mandei. Às vezes a gente se preocupa muito com o que as pessoas pensam. A gente se preocupa se a gente tá magoando alguém, se a gente tá deixando alguém decepcionado. E como que a gente não pensa isso, a mesma coisa com Deus? Como a gente não tem esse sentimento, nossa, Deus me pediu isso, mas eu não fiz. Ele deve estar magoado comigo, deve estar decepcionado. Deus achou que eu tinha libertado, mas não me libertei. Por que a gente não tem isso com Deus? Por que a gente se preocupa com o ser humano dessa forma? Qual que é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento diz sobre Deus. O segundo é sobre você e sobre o seu irmão. Então, procure agradar a Deus. Busque primeiro o reino de Deus, que as outras coisas vão ser resolvidas. Foi isso que eu pensei na hora. Vou aqui resolver, vou obedecer o que Deus está pedindo, e aí o que tiver que acontecer vai acontecer depois, e aí Deus me ajuda. Eu fiz isso. Eu falei, olha, vamos achar o caminho juntos nós dois, porque assim, eu mandei pros dois o mesmo texto, a mesma coisa. Vamos nós dois, assim, resolver, entendeu? Nós dois estamos na igreja desde pequeno. Vamos consertar, amigo? Vamos. E aí eles levaram meio assim, pode ser, obrigado por me falar, mas assim, eu senti que naquele momento eles afastaram de mim. Eu estou orando por ele ainda. Eu ainda quero que ele seja salvo, que ele esteja comigo. E é isso. Eu acho que naquele momento me despertou para tudo, sabe? Um exemplo só de vida, às vezes é uma coisa que você se omite e você acha, não, tudo bem, é melhor para aquela pessoa. Será mesmo? Será que se omitir é o melhor para aquela pessoa? Eu comecei a encarar a omissão como um pecado muito grave. É como se fosse uma mentira. Vamos supor, você está na sua casa, você convida um amigo para sua casa, e aí, ali no quintal da sua casa tem uma cobra, super perigosa. Você sabe que aquela cobra, se você ficar perto dela, ela te mata. Aí, beleza, seu amigo não conhece a casa, você volta. E o amigo fala, eu vou lá pra fora pegar um solzinho. Você, ok, tudo bem. Aí seu amigo vai lá, é mordido, pode até morrer, né? E aí ele vem pra você, nossa, por que você não me avisou? Eu vou falar, não, mas eu não queria também te atrapalhar, de pegar o sol. Poxa, você podia ter pelo menos me avisado, deixasse eu escolher, eu ver que eu tava indo pra algo que ia me matar. É aí que tá. Quando a gente se omite, é a mesma coisa da gente estar mentindo. Então, omissão é um pecado muito grave. Então, você ser neutro, não falar da palavra de Deus, assumir que as pessoas... A maioria das pessoas que são neutras falam, não, tudo bem, todo mundo já sabe disso, eu não preciso ficar falando. Aí é que tá, as pessoas não sabem, porque você não vive uma vida correta.
Porque quem está na palavra de Deus, ele quer toda hora falar, ó, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus... Toda hora ele está conectado. Quem é neutro fica assim, não, todo mundo sabe que Deus é Deus. Todo mundo sabe que eu sirvo a Deus, entendeu? Mas você tem que reafirmar isso. As pessoas esquecem. O seu testemunho é que vai dizer o que você faz, o que Deus é na sua vida. Então, se o seu testemunho não está sendo forte, você não está mostrando ali o que Deus está fazendo na sua vida, todo mundo que está em pecado não sabe, não. As pessoas sabem, gente, mas a gente tem que falar. Porque elas procuram, quando você não acha uma igreja ou um pastor que fala o que você quer ouvir, você vai procurar outro, sabe, mudar de teologia, de outro pastor, para ele falar, para ele amassar o seu ego. Falar, não, tudo bem, o seu pecado não é tão assim não, pode ficar. As pessoas abusam muito do conceito de graça, tá? Então, assim, ou tem as pessoas que menosprezam Jesus mesmo, não quero nem saber, não. Essas pessoas a gente precisa falar do amor, a gente precisa insistir. Óbvio que a partir do momento que a pessoa fala não quero saber, tudo bem, você respeita. A gente não tá aqui pra ter preconceito ou pra discriminar. A gente só não quer que a nossa verdade seja atacada diante dos nossos olhos e a gente fique neutro, calado. Porque quando você... Tem um ditado que quando você cala, você consente. Então, assim, exponha, grite a sua opinião, sabe? Tem momentos que a gente tem que ficar em silêncio, tem momentos que a gente não tem que falar, realmente. Jesus ensina a gente isso. Mas tem outros momentos que a gente tem que gritar bem alto o que Deus quer que a gente fale. Então, ser neutro é isso. É você deixar as coisas passarem, deixar as coisas tudo ir pro beleléu, sem você dar a sua opinião, sem falar, sem avisar. E depois desse fato, eu pedi a Deus para quebrar minhas convicções, aí Deus foi me quebrando assim, de uma forma. Lembra que eu falei que Felipe Neto era meu exemplo? Ele acabou com o Felipe Neto. Gente, eu assisti o Felipe Neto o dia inteiro. O dia inteiro. Ele era meu exemplo pra tudo. Foi um cara muito inteligente, né? Mas um cara totalmente errado, que corrompe muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas que têm ali sua visão, às vezes, das coisas baseada no Felipe Neto. Então, algo muito perigoso é o Felipe Neto. Eu não entendia isso, mas ele é muito perigoso. Comecei a ter exemplo em Jesus, que é alguém que não decepciona a gente. Não é imperfeito, ele é totalmente perfeito, santo no que faz e justo. Então ele é alguém que não nos decepciona. Mas ele também deixou pessoas que, por mais que sejam imperfeitas, resplandece a glória dele. Então comecei a seguir pessoas, pastores, influências que de fato traziam Cristo para a vida. O verdadeiro evangelho. Comecei a seguir e ver, minha mente começou a abrir. Aí tudo que eu falava, ó, isso não, com a minha mente bem dura, Deus foi quebrando e eu fui vendo, gente... Tanto que quando eu falei assim, gente, eu vou votar no Bolsonaro. Não porque eu gosto dele, todo mundo sabe que eu odiava ele, eu pregava contra ele, literalmente. Mas assim, era a única pessoa que tava defendendo, né, pra gente. Eu tô falando disso agora porque ele já tá afastado também. E assim, vamos lá, disclaimer. Eu votei nele, continuo não gostando dele, votei nele. Por conta, né, que 2018 eu não votei nele, votei em Lula, foi a pior coisa que eu fiz. Mas assim, votei nele da segunda vez, justamente pensar, colocar na balança. Quem tá levando meu princípio afinal? É esse, então ok. Por mais que eu não goste, que eu veja tudo que ele fez de errado, ele fez muita coisa de errado, é isso. A partir do momento que ele saiu desse foco, acabou, eu não tenho idolatria com o cara. Não é ele que vai me salvar, quem me salva é Jesus. Ele era um cara usado naquele momento pra fazer a obra de Deus. Saiu, acabou, não tem nada, não tem que ficar idolatrando o cara, querendo que ele volte, chorando. Deus levanta outra pessoa, gente, não pensem que foi em vão, não chore achando assim, nossa, acabou, agora a nossa chance de colocar algo mais certo de Deus ali na política, acabou. Não, gente, olha o quanto que a direita subiu, olha o quanto que a palavra de Deus entrou nos jovens e várias pessoas começaram a se manifestar politicamente e se envolver e querer trabalhar para Deus dentro de vários âmbitos, né, da sociedade. Então isso não foi em vão, não pensem nisso, gente. Mas assim... aquilo ali me abriu e aí eu me posicionei. E aí eu fui vendo família, amigos, que era tudo coladinho comigo, se opondo a mim. Carol, por que você tá fazendo isso? Pra quê? Nananã. E aí tudo bem, são os neutros. E aí veio os outros que começaram, que se diziam neutros, mas que aí eu comecei a entender. Quem diz que é neutro, de fato tá indo pro outro lado. Porque o neutro, se ele fosse neutro mesmo, se de fato existisse neutro no campo espiritual, ele não ia atacar nenhum dos lados. Ele ia ficar assim. Você gosta desse? Não. Você gosta desse? Não. Aí, sabe? Mas não. A partir do momento que ele te ataca, você entende o lado dele. Qual o lado que ele tá. Como Jesus tá. Se você não tá com Jesus, você tá contra ele. Não tem. É tipo 8 ou 80. E aí eu comecei a ver famílias, parentes. Eu falei, gente...
realmente eu estava do lado errado, eu estava no neutro pro outro lado. Eu não estava neutra, eu não quero me envolver. E é por isso que essa frase, neutros em termos de crise moral, que é parte de uma citação do Dan Brown, eu só não me lembro exatamente se foi no filme Anjos e Demônios ou no livro em si. Eu sei que tem Anjos, Demônios e Inferno, da saga lá do Dan Brown, e eu gosto muito, inclusive, assisti os 2 filmes. Código da Vinci eu assisti, mas assim, Código da Vinci também já é bobeira. Mas assim, Anjos e Demônios e Inferno é assim, perfeito. E lá eles falam, tá até no meu Facebook, gente, pra você ver que essa citação minha, Deus usaria pra falar comigo muito tempo depois. Tá lá no meu Facebook, naquelas frases que a gente adiciona. Os lugares mais quentes do inferno estão reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempo de crise moral. Eu amo essa frase demais. Porque assim, se você não tá com Jesus, você tá com quem tá contra Jesus. E aí, quem tá contra Jesus, quem não o recebe, vai pro inferno. Cara, escolha, no fim, escolha quem tá defendendo o seu Jesus. Sabe? Esse Jesus que as pessoas estão pregando aí, o Jesus de esquerda, Jesus só ama, Jesus ama e aceita todos, Jesus não fez acepção de pessoas, de fato ele não fez, mas toda pessoa que encontrava Jesus, ela não ficava a mesma pessoa, e Jesus não ia e passava a mãozinha na cabeça, meu querido, tudo bem, fica assim, não, vem como estás e saia diferente, entendeu? Não ficar lá, meu amiguinho, fica assim, não, Jesus falava assim, pecador, muda pecador, vá, não peque mais. Deus apontava o pecado, perdoava e transformava a vida da pessoa, porque ela deixava isso acontecer. Agora, se você achar que Jesus é só amor, aí quando ele vir no juízo final, você fala, Deus, eu achei que isso era só amor. Não, Deus é amor e justiça, meu bem. Então, assim, ele não vai deixar você viver uma vida de pecado e depois querer ir pro céu. Deus é justo. Justo. Tanto que na cruz, ele fez aquele sacrifício tanto por amor quanto por justiça. Então, assim, ele nos deu uma nova oportunidade. Não vamos jogar fora, não vamos passar uma vida calado, omitindo, porque isso é um pecado grave, um pecado de desobediência a Deus. Então, vamos amar a Deus, vamos amar o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos, mas assim, sempre buscando Jesus, Deus em primeiro lugar. Sempre. Porque se a gente passar uma vida omitindo as coisas, uma hora, se a gente não consegue ser leal a Jesus aqui, quem dirá que a gente vai ser leal à eternidade, gente? Temos que viver uma vida posicionada na palavra de Deus. Sendo contra com o que Deus é contra, sendo a favor com o que Deus é a favor. Entendeu? Não vamos viver uma vida neutra, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, isso ajuda muito o canal, comenta e compartilhe com seus amigos, tá? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Tá vindo mais um vídeo, esse vídeo eu só gravei a 3ª vez. Mas vejo vocês em outro vídeo, tá? Até mais, tchau, tchau. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Senhor, eu não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, eu não abro mão do céu, e até diante da morte eu prefiro ser fiel.